Uma pergunta que sempre me perguntam é: quantas horas você medita por dia? Aí eu diria 24 horas. Como? I can't sleep. I'm afraid the dream will come back. A couple of insomniacs. Tell me a story, Henrik. Tell me a story about climbing mountains. Ooh, that's one way to fall asleep. The stories bore even me. Then tell me what you love about it. But the absolute simplicity, that's what I love. When you're climbing, your mind is clear, free of all confusions. You have focus. And suddenly, the light becomes sharper, sounds are richer, and you are filled with the deep, powerful presence of life. Os monges, normalmente, eles meditam muitas horas por dia, né? Medito muitas horas por dia. O seu normal que trabalha não tem muito tempo para meditar, né? Exatamente. Como é que ele utiliza esse... Pois é. Então, vamos lá. Uma pergunta que sempre me perguntam é: quantas horas você medita por dia? Aí eu diria 24 horas. Como? Como que é possível? Então, tem duas meditações que verdadeiramente eu tenho que, pelo menos, ter 1 hora de boa meditação, que é a meditação de concentração e a meditação analítica, que eu tenho que fisicamente sentar. Eu tenho que realmente sentar para ter uma meditação profunda a nível de consciência. Tem pessoas que dizem que caminha meditando, caminha isso. Pode trazer uma certa atenção, pode melhorar um tipo de concentração, mas não o leva a nível profundo de consciência. Agora, o que eu faço entre uma meditação e outra? Então, nós, tibetanos, chamamos meditação entre o sentar, a meditação de agora e a próxima. In between sessions. Como é que eu me comporto entre as sessões? Então, tudo aquilo que eu contemplei e analisei, eu vou aplicar neste momento. Então, este processo é onde eu aplico os resultados da minha análise, da minha meditação. Então, se eu estou no trabalho, eu vou aplicar o que eu analisei, o que eu meditei. Se eu estou numa relação, eu vou aplicar Agora, o que eu quando o senhor apliquei. diz, o senhor aplica, quer dizer, quando o senhor está meditando, o nível de consciência não fica zerado? Assim, Não. Aí que tá, não. Eu vou ter consciência do que eu estou meditando, não deixar ser uma meditação de concentração. Eu vou estar concentrado no objeto. Uma vez que a mente sai da concentração, eu volto ao objeto. Né? Então, a ideia é a mente estar posicionada neste objeto de concentração. Então, aí eu tenho a força mental. Agora, esses métodos que são orientais, não estão ligados a um tipo de vida oriental também, que tem uma outra... Não necessariamente. Essa é uma ilusão que nós temos, porque eles tiveram esse tipo de vida monástica e cultivaram a prática de meditação. Mas hoje a meditação, como a yoga, ela está voltando para o Ocidente. Então, veja, todo mundo pratica yoga, né? E a meditação, esta principalmente, o que nós chamamos de mindfulness, de atenção, ela deveria ser prática como uma prática de higiene, um exercício mental. Então, eu deveria ter, na minha vida, uma higiene mental. Ou seja, deveria parar, concentrar na minha respiração,
controlar a mente que está aí, vamos dizer assim, sem controle e posicionado no controle. Essa é a primeira meditação que nós falamos. Com a meditação analítica, eu vou entrando nos meus padrões. Por que eu... Vou dar um exemplo muito simples. Todos nós podemos entender isso. Como dizer, não é um conceito complicado, é muito simples. Se eu tenho um problema e o problema tem solução, por que me irrito? Tá claro? Às vezes você não sabe se tem solução, né? Mas sabemos que tem solução. Por que me irrito? Agora, se eu tenho um problema, o problema não tem solução, Também não adianta assim. qual é o uso da irritação? Qual é o uso? Não Para tem. que serve? Para que serve? Para que serve? Qual é o uso? O que a irritação vai me favorecer nesse procedimento? Então, isso que eu acabei de dizer, nós entendemos. Tá claro? Como eu coloco isso em prática? Entendeu? Então, a meditação analítica é isso. Eu entender esse processo. Quando eu estou num processo, num problema, num estado, que o processo está difícil, e aí eu acalmo a minha mente. Não é que eu acalmo a minha mente, eu vou acalmar as minhas emoções, as minhas reações com relação ao problema. E aí eu deixo a mente ser mais criativa, eu deixo outros conhecimentos vir. Realmente, esse problema não tem solução. Página fechada, criamos uma nova solução com um novo projeto. Eu nunca meditei, mas eu entendo que se a pessoa se concentrar em buscar uma paz interior, tal, deve fazer bem, sem dúvida nenhuma, né? Claro. Natural, né? Como o senhor diz, assim, uma higiene mental, como se diz, né? E aprofundada, então, ela traz outros benefícios até da saúde, Claro. É um descanso da mente, um descanso Porque, na verdade, o que cansa é a mente, né? O corpo mesmo Exatamente. faz uma corrida tal, descansa um pouquinho, a mente aqui, né? Exatamente. E não só cansa e desgasta a nossa energia interior. Quer dizer, tudo é energia, na verdade. Exato. Desgasta a nossa energia interior. Então, a meditação que nós estamos falando, a meditação hoje ela está muito aberta para o mundo. Então, o mundo moderno deveria meditar? Sim. Por quê? Porque faz bem a você. Eu acho que hoje, por que devemos exercitar? Não é pela estrutura estética, porque ela faz bem à saúde, ela faz bem ao organismo. A meditação faz bem à mente. O senhor disse que realmente nós não podemos nos basear na nossa saúde só nisso, porque tem fatores externos e, Claro. enfim, biológicos. Tal. O senhor, por exemplo, teve um câncer, o senhor tratou, né? E o senhor utilizou a meditação para... Utilizei a meditação. Então, como é que eu utilizei a meditação? Eu tive um processo de radiação em quimo muito violento, uma dor muito grande. Então, eu utilizei a meditação de reconhecer a dor, mas não sofrer por causa da dor. Então, eu tinha dor, mas não tinha o sofrimento da dor. Difícil entender isso. Exatamente. Então, a dor, muitas das vezes, ela é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, são esses níveis que a meditação vai fazendo entender. Então, o primeiro passo é a meditação de concentração, que faz bem para nós. E à medida em que eu começo a ter uma meditação analítica, eu vou realmente entendendo esses conceitos, essas perspectivas, essas realidades. E eu vou mudando meu padrão de realidade da vida. Eu vou mudando as versões de como eu encaro a vida. E aí essa vida se torna mais alegre, mais feliz. O seu pai era médico, então acreditava na ciência, não nas coisas metafísicas, né? As universidades hoje estudam isso, tem cadeiras nessa área? Sim, sim. Isso é uma área que está crescendo muito nesse campo, é a área de neurociência. Por exemplo, consciência não se falava em psicanálise, não se falava na psiquiatria, porque não sabia definir o que é a mente, onde é que está a mente, o que é. Hoje, a neurociência consegue entender e ver os resultados desses monges, desses grandes meditadores do passado.
o resultado que essa atividade mental traz e modifica. É por isso que se descobriu que a mente é maleável. Então, isso, a religião por si só, ela não está perto da ciência. Mas um caminho espiritual, no caso, o que é um caminho espiritual? Um caminho que leva a níveis profundos de consciência, está muito perto da ciência. E a neurociência tem mostrado isso. Entendeu? Por isso que as universidades têm departamento como Stanford, tem um departamento de compaixão para desenvolver os estados altruísticos da pessoa. E esse estado altruístico, esse estado de simpatia, de empatia para com o sofrimento dos outros, fazem com que eu possa realmente elevar a minha característica de não sofrer tanto e resolver os meus problemas interiores. E o que é o amor nisso? Depende. Quer dizer, nós falamos, eu te amo. Então, esse amor que nós chamamos, que na versão normal, é o gostar, é o querer. E fica uma coisa mais voltada à relação. Né? Eu posso dizer, não, eu amo, eu te amo. Em inglês todo mundo fala, I love you. Né? Todo mundo, mas fica uma coisa, mano. No budismo, a definição de amor significa o seguinte: eu gostaria que você fosse feliz e tivesse todas as causas da felicidade. O que eu posso fazer por você para que você seja verdadeiramente feliz? Então, este ato de proporcionar a felicidade a outro é o que é amar. Isso eu acredito também, né? É um amor, vamos dizer assim... Ele é incondicional. Incondicional, Entendeu? Então, é o ato de você dar ao outro para que ele se torne feliz. Isso na questão individual e também Claro. comunitária, digamos assim. Exatamente. Quer dizer que agora o senhor está trazendo seus conhecimentos para o Brasil? Quer dizer, sou carioca, gosto do Brasil, vejo o Brasil tem uma potencialidade muito grande. O Brasil está se desenvolvendo, o Brasil está se tornando um país, se elevando à categoria de primeiro mundo, tem grande possibilidade de ser um país de ponta. E como como se diz, a neurociência está em desenvolvimento, esses novos paradigmas do descobrimento pessoal, da evolução da humanidade. Então, por que não eu trazer um conhecimento que eu tive, que sair daqui para adquirir esse conhecimento, todo esse conhecimento voltar ao Brasil? Então, eu estou crescendo, quer dizer, crescendo, que eu digo o seguinte, essa estrutura está crescendo na América. Então, por que não, principalmente, crescer também no Brasil? Então, esse é o sonho que eu tenho, de trazer para os brasileiros, estar mais felizes. Se não falarmos em religião, mas falarmos em filosofia, o que o budismo busca é a felicidade, quer dizer, a integração de todos, né? A melhoria do ser humano, é isso? Exatamente. Exatamente. Tá bom. Essa que é o ponto principal, porque, como tinha dito anteriormente, queremos ser felizes, mas não sabemos como. A vida se torna muito competitiva. E na competição da sobrevivência, perdemos o controle de uma razão positiva, de uma psicologia positiva. E vivemos um estado muito aflitivo. Então, se nós pudéssemos mudar esse padrão, melhorar a consciência, então diminuiríamos o estado criminal, a marginalidade, a pobreza, e podemos ser um pouco mais compassivos, podemos ser mais, vamos dizer assim, integrados com a humanidade. Isso é o que eu acredito, e esse aqui é um caminho de não ser budista, apesar de ser budista, mas ainda existem muitas coisas presas ao conceito, ao dogma da religião. Entendeu? Eu gostaria que no futuro os seres humanos estivessem livres de todos os dogmas,
de todas as coisas e sejam seres verdadeiramente felizes, alegres e compassivos. Muito obrigado, hein? Parabéns.